Pessoal, muito boa noite a vocês, nossos queridos alunos, nossos queridos internautas, você entusiasta do imobiliário. Estamos iniciando aqui mais um episódio do Imobcast, o 7º episódio do Imobcast. E eu quero, antes de a gente dar o start aqui, nós temos uma questão técnica muito importante para explicar para vocês aí, você que está em casa. Nós tivemos um problema com o nosso link aqui de acesso. Então, você, para acessar aqui o Imobcast hoje, você precisa acessar o canal. Então, se você recebeu lá o link nas turmas, se você viu o cardzinho do Imobcast lá, com o clique aqui para você acessar o episódio, não vai funcionar porque nós tivemos um problema, uma dificuldade com o nosso link. Então, o que você precisa fazer? Você precisa acessar o nosso canal do Imobcast e lá clicar em programação ao vivo, que nós vamos estar transmitindo e você vai conseguir nos assistir, ok? Então, se você está aí assistindo, participa de algum grupo de WhatsApp com os alunos, com os colegas, pegue o link nosso lá do YouTube e coloque lá no grupo para que o pessoal possa acessar aqui o nosso episódio de hoje, ok? Tivemos uma mudança, programação ao vivo é assim, né? Não temos muito o que fazer na programação ao vivo, não tem muito o que improvisar, tem que realmente sair fazendo. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ok, pessoal? Então aí, ó, compartilhe o link do Imobcast e não o link que está lá nas turmas. Essa é uma explicação rápida, mas super importante para que a gente consiga ter aqui os nossos queridos alunos nos acompanhando. Mas fiquem tranquilos que a gente já entendeu um pouco o que aconteceu aqui, até porque nós tínhamos uma novidade para vocês hoje, que essa novidade acabou não dando certo, que era uma novidade bem legal aqui na nossa transmissão, mas nós vamos seguir estudando aqui o problema, vamos seguir tentando entender um pouco melhor para entregar cada vez mais um conteúdo de qualidade aí para vocês. Fecha o parênteses, explicação feita. E nós vamos, então, voltar aqui para o nosso clima de Imobcast, 7º episódio. Ok, pessoal? Questões muito importantes que você já sabe, já entende aí a sistemática, ainda mais você que já acompanha podcasts aí pelo YouTube, que é o que a gente quer, que é o engajamento dos nossos alunos, o engajamento das pessoas que estão em casa, que são os entusiastas do mercado imobiliário, você que gosta da temática, você que é nosso aluno, quer conhecer um pouco aqui dos nossos tutores, né? Mas, assim, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações, porque se você tiver acionado as notificações, mesmo que você esteja contando lá com aquele nosso link, na hora que nós abrimos a transmissão ao vivo aqui, você foi notificado. Tá? Então, isso é algo importante, é um diferencial. Quem está inscrito no canal, acionou as notificações, já está sabendo que nós estamos com a programação ao vivo aqui aberta, certo? Então, inscreva-se, acione lá o sininho das notificações e deixe o seu like. Eu vou pedir que você deixe o like, né? E não o negativo lá para nós, né? Que também pode. Ali é um canal democrático. O Imobcast é um canal democrático. Você pode dizer que não está gostando, mas se você disser que não está gostando, por favor, diga o porquê. Não estou gostando. E nos dê um feedback. Olha, precisa melhorar nisso. Vocês não podem aí colocar um link furado para nós na internet e a gente não conseguir clicar, né? Que é o que nós tivemos hoje à noite. É uma crítica construtiva. Mas se você estiver gostando, vá lá e curta. Então, você está sendo chamado aí neste momento para fazer isso. Pare tudo que você está fazendo, inscreva-se no canal, acione as notificações e deixe o seu like. Como já é de praxe, tem algumas figuras carimbadas aqui da mesa que você também já está, né, já conhece. Né? Cada um conhece o perfil, conhece as histórias de algumas, as dificuldades que alguns têm, né? Limitações. As limitações de alguns que a gente não precisa aqui ficar retomando. Basta você assistir os primeiros episódios que vocês já vão entender de quem nós estamos falando, né? Mas hoje eu não vou deixar que vocês dois fiquem, vai tu primeiro, não vou fazer isso. Vou cumprimentar primeiro o meu amigo que está aqui à minha direita, Marcos Jardim. Boa noite, Marcos. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Dá o teu alô aí para a galera. Mais uma vez aí participando, nosso 7º episódio, né? Tivemos esse pequeno probleminho, contratempo, né? Já identificamos e isso não irá se repetir para os próximos, né? Então, pessoal, brigadão aí por estar nos prestigiando. Não vamos gerar expectativa que daqui a pouquinho a gente não consegue. Nós vamos tentar. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de saber por que o Vini não está com o computador hoje. O mestre dos teclados aqui, o pessoal vai perguntar. É que hoje realmente o problema foi tão grande que um dos computadores nós tivemos que abortar a missão com ele. E pegamos o computador do Vini, porque ele não tem nem rede social, então... Por que ele quer a menor diferença?
Não tem nem rede social, rapaz. Então vamos pegar o computador dele, né? Mas, Rafa, continua então, aí. Tá, pessoal. Boa noite a todos. É um imenso prazer que estamos aqui no nosso 7º Imobcast, né? Mais um que nós estamos trazendo presenças ilustres aí para vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui participando e como foram todas as outras. Isso aí. Vini, conseguir aí divulgar que nós estamos pelo podcast, né? Sem ser naquele link lá. Vamos tentar aí agilizar para que a gente consiga para acompanhar. Quem não acompanhar ao vivo, bom, depois a gente edita lá e o pessoal consegue assistir o nosso 7º episódio. Pessoal, vocês também já perceberam lá no nosso card, né, nós já temos ali os episódios, todos eles planejados, e já faz algum tempo aí que nós estamos querendo receber esses 2 convidados que estão aqui, mas são quase celebridades, então a gente tem uma dificuldade assim de agenda, compromissos, tal, né? Mas eles conseguiram, a gente deu uma apertada ali, né? Mas, Rafa, olha o naipe dos dois. Cara, é qualidade, né? Veio segurança com eles. Estão ali fora, veio os advogados. Isso. Eles estão aqui com um script daquilo que eles podem falar ou não, né? Porque os empresários hoje em dia já estão de olho até nisso, né? O que eles estão falando, se pode falar ou não, enfim. Mas, pessoal, eu quero apresentar para vocês os nossos 2 convidados. Hoje são 2 convidados, então hoje, ao invés de serem 3 horas, nós vamos ficar aqui 5 horas conversando com o pessoal, porque nós temos 2 convidados para conversar com eles. O primeiro deles está aqui à minha frente, Andrew Carvalho, meu querido amigo, prazer, que bom te receber aqui, obrigado. Dá um alô para a galera lá de casa, lá para o pessoal que está nos assistindo. Então, boa noite aos colegas queridos que capitaram essa iniciativa maravilhosa aí, que é o podcast TI. A gente tem muita alegria em estar aqui junto para debater sempre uma temática que é da maior relevância, que é importante que as pessoas reúnam cada vez mais informação, que ajuda quem está se formando no ramo imobiliário, ajuda a atualizar quem já atua no ramo imobiliário e ajuda também a público em geral que tem interesse, né, que está na perspectiva de adquirir o seu imóvel, enfim, de investir em imóveis, a compreender melhor as dinâmicas desse mercado tão rico, né, de tantas facetas diferentes, e a gente espera poder minimamente contribuir com isso aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Com certeza. O prazer é nosso aí em te receber, André, né? E, Rafão, apresenta o nosso outro convidado aí, que está do teu lado. Cumprimenta ele. Frederico Pinho. Boa noite, muito obrigado pela presença. Frederico Neles. Frederico Neles. Né? Vereador, quem não sabe, vereador aqui na cidade de Gravataí também. Fred, né? Para os íntimos é Fred. Né? Bom, todo Frederico é Fred, não tem como escapar, né? Isso é um clássico. Agradecer, principalmente, o convite desses 3 advogados, então é óbvio que eu tenho que vir com advogado, né? É o mínimo. É o mínimo. E segurança. Né? Segurança, né? Tu imagina, olha mesmo. Somos uma ilha cercada de advogados por todos os lados. Então, o pessoal do camarim atendeu vocês legal, estava tudo bem, o que vocês pediram ali, estava tudo... Morango. Estava tudo certinho, perfeito. Porque a gente sempre faz essa pergunta também, a gente gosta de perguntar isso, porque assim, para a gente poder saber, né, para os próximos convidados, se o nosso camarim tá legal, atendemos o que vocês pediram, então tá bom, então tá tudo certo. Perfeito. Bom, agradecer o convite, né, dessa equipe maravilhosa que toca o Imobcast, que é o podcast do TTI do Senac EAD, um curso aí que vem formando muitas e muitas pessoas diferenciadas para o mercado imobiliário, porque, de fato, nós temos um time diferenciado, né? Nós somos, ao todo, 19 tutores do curso, com as mais diversas formações superiores, mas um detalhe importante, todos somos corretores de imóveis, né? Então, todos estamos no dia a dia do mercado, buscando novidades, sabendo o que está acontecendo no mercado, e por isso temos, talvez, uma certa facilidade em transmitir algumas questões do dia a dia do mercado imobiliário. Perfeito. E é o que nós vamos fazer aqui, né? Conversar sobre esse dia a dia. Bom, pessoal, os alunos já conhecem vocês, os momentos online, conhecem vocês ali das interações, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre carreira, né? Temos 2 profissionais aí, da corretagem, também da docência, né?
Mas vamos começar pelo Andro, então, aqui, né, Andro? Conta um pouquinho da tua carreira para nós, né? Eu não sei se tu compartilha isso com os alunos nos momentos online, e às vezes eu compartilho, mas assim, aquela apresentação protocolar e que a gente acaba não falando, olha, trabalhei tanto tempo em tal lugar. Até tu chegar aqui neste momento como professor do TTI, como corretor atuante, professor, né? Conta para nós um pouco aí da tua trajetória profissional. Conta para os alunos ali que estão nos assistindo. Não só os alunos, e para nós, né? Porque eu também não sei, né? Eu sei um pouco mais, né? É uma oportunidade. Da onde claro, vem, do que se alimenta. Claro. Então, eu primeiro tenho a alegria de, no dia 25 de junho próximo, completar 18 anos de docência. Vá? Fazem 18 anos que eu pisei numa sala de aula pela primeira vez como professor, como docente, e foi uma carreira que só enriqueceu a minha vida pessoal e profissionalmente, né, onde eu tive enormes alegrias, é altamente realizador tu transmitir conhecimento e receber conhecimento, né, porque quando a gente ensina, a gente também aprende muito, né? A dinâmica é de troca permanente. De troca, né? Isso aí. E isso enriquece muito a gente como ser humano, inclusive. Então, para mim, é uma felicidade, uma alegria ter desenvolvido essa faceta da minha carreira. Eu trabalhei durante 25 anos na área pública, tá? Nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. Trabalhei na área pública como servidor concursado e também como cargo de confiança, né, cargo de comissão. Passei por 2 secretarias em 2 cidades aqui da região metropolitana, fui diretor do Legislativo numa terceira, né? Tive uma experiência na área de administração, especialmente, que era a minha área de atuação, da administração pública, que é muito enriquecedora também, porque a área pública é muito complexa. Né? Ela tem uma complexidade grande. Os colegas que são advogados sabem, o direito administrativo, que é a base da área pública, burocrático. Ele tem suas especificidades, né? Já começa que ele na área pública, o inverso do direito privado, né? No direito privado, tudo aquilo que não está expressamente vedado é permitido. No direito público, tudo aquilo que não está expressamente permitido é vedado. Tá? Então, tu tem que andar sempre no fio da legalidade. A forma de fazer as coisas é diferente. Né? Tem um elemento da política que ele é um elemento presente, não tem como ser diferente. Né? E isso é um complicador adicional para tu realizar as coisas. Né? Mas também é uma área onde tu aprende muito, se tu tiver disposição para isso. Uhum. Tá? Sobre quase tudo. Tá? De área tributária a obras públicas, a gente convive, né, com o dia a dia, seja na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, a gente tem condição de recolher muita informação, de aprender bastante, e isso me foi muito útil quando eu, por uma decisão pessoal, resolvi mudar a minha trajetória profissional. Então, recentemente, né, primeiro em paralelo com a outra atividade, mas agora em caráter exclusivo, eu resolvi enveredar por uma atividade empresarial. Tu te exonerou? Uma pergunta, tu te exonerou dos caras? Sim, me exonerei eu troquei várias vezes, né? Passava num outro concurso, ia para outra função, tal, e por último me exonerei e resolvi dar uma guinada na minha carreira profissional. Enquanto eu achei que aquilo estava me acrescentando no sentido de agregar mais conhecimento, mais informação, mais possibilidade, foi muito bom o período, né? Eu tenho muito orgulho dessa parte da minha trajetória. Mas depois eu enveredei e isso coincidiu com o meu ingresso no mercado imobiliário. Mais ou menos há 10 anos atrás, quando eu me tornei corretor, né? E eu enveredei por uma atividade específica, apesar de trabalhar com vendas, de trabalhar com locações, eu enveredei pela administração de condomínios, tá? Que em certa medida, né,
me permitiu usar muito do acúmulo que eu tinha, porque um condomínio ele é uma pequena prefeitura. O Fred, que já foi síndico. Nós só não vamos adentrar ainda no tema, porque a gente vai conversar sobre isso. Mas ele guarda muita similaridade. Tu tem que proporcionar o bem-estar ali para as pessoas da mesma forma, tu tem que lidar com todas as vicissitudes humanas da mesma forma. Então, há cerca de 10 anos eu dei essa guinada na minha carreira e enveredei por esse outro caminho, né? Tem uma pequena empresa que presta serviços nessa área de administração condominial. Perfeito. E a docência, 25 anos atrás, tu te inseriu nela? Isso, falou 25? Não, 18. 18. Pá, 25 eu te dei uma data, né? Isso, 25 de junho. 18 anos. O pessoal já está fazendo os cálculos lá, que eu tenho 70 anos. Não tá. De profissão. Não tá. A conta não tá fechando, né? Não tá fechando. 18 anos de docência, então, também. Anos de docência. Tá. E quanto tempo como docente no TTI? No TTI, eu estou há 1 ano e 3 meses. 3 meses, tá. Foi, eu diria que foi mais uma guinada na minha carreira, porque eu sou um docente que vem da forma de educação tradicional, ou seja, a aula em sala de aula, com turma presencial. Uhum. Eu já tinha tido experiências na educação à distância, né? Boas experiências, válidas experiências. Quando iniciou o EAD do SENAC, né, eu dei aulas, porque era numa modalidade semipresencial, eu dei aulas de matemática financeira para algumas turmas do TTI. Foi onde, inclusive, eu desenvolvi interesse pela área. Tá? Que legal. Eu fui dar aula de matemática financeira para os corretores e recebi uma aula dos corretores sobre como é que era o mercado imobiliário. E aí eu gostei e por isso que eu tomei uma aula agora, que eu estava reclamando do financiamento. O cara da arma pro inimigo, né? Quando ele tirou o óculos, eu falei, o Vini vai tomar. Agora vem a aula do... Agora vem a aula. Não chora, né? Então, para mim é uma novidade também essa coisa da educação à distância. Eu sou um entusiasta hoje da educação à distância. Eu acredito muito que ela é a principal porta de acesso para o ensino técnico, para o ensino superior. Ela é o futuro da educação, sem nenhuma dúvida. Ela cada vez agrega e incorpora mais tecnologias e mais fatores que, em certa medida, lhe permitem uma qualidade sem nenhuma sombra de dúvida, igual ou em até certo ponto melhor do que a educação presencial em alguns pontos, né? Tem questões nesse sentido. Então, acho que sou do EAD. Né? E acho que ele ainda vai provocar grandes transformações sociais, porque, como eu disse, ele é a porta de acesso principal, a facilitação para o estudante, e ele traz um conjunto de ferramentas que a gente não dispõe no presencial para poder interagir com os alunos, abrir outras perspectivas para eles. Né? Eu tenho a clareza de que a educação à distância ela já vem num crescente, né? Nós temos aí números que em 2021, por exemplo, no ensino superior, o ensino à distância ele supera o presencial pela primeira vez. Depois da pandemia, acho que teve a pandemia ela foi vamos dizer, um acelerador do processo, né? Mas ela já vinha nesse sentido porque ela oferece essa facilidade para o estudante, né? E eu acho isso muito positivo. A título de curiosidade, quando tu iniciou na docência, qual era a disciplina que tu lecionava? Eu lecionava em 2 áreas que são as minhas áreas de formação, né? Que eu tenho formação em gestão financeira e tenho pós-graduação em contabilidade e auditoria, logística e gerenciamento de materiais e em ciências humanas, filosofia, sociologia e história. E eu dava aula de administração financeira e matemática financeira e logística. Que, ao contrário do que alguns podem achar, são 2 áreas hoje cada vez mais integradas. Né? A administração de estoques e a administração de compras são cada vez mais funções financeiras dentro da empresa. Tá? E são determinantes do resultado final. O lucro é determinado tanto pela venda quanto pela boa compra hoje. Né? Então, essas eram as minhas áreas de atuação. Mas como eu não rejeitava desafio, eu passei por várias oportunidades diferentes. Né? Uma das coisas que eu guardo com maior carinho é que eu lecionei durante 8 anos para o programa Jovem Aprendiz,
que é um programa dentro dos programas de gratuidade do Senac, que forma jovens para o trabalho, para o mundo do trabalho, né? E é fantástico ver a transformação que eles têm ali. Perfeito. Show de bola. Bom, nós vamos conversar mais aí, André. Nós vamos tirar mais informações tuas aí, mas antes a gente quer ouvir também aqui o Fred, né? Fred, e a tua caminhada, a tua trajetória profissional, né? Do início até este momento hoje aqui, tutor do Senac, corretor de imóveis. Conta para nós aí. Pois então, meus queridos. Eu sou o mais jovem de todos os tutores do TTI. Né? Uma grata satisfação. O mais não. Mais novo, desculpa, idade? em que sentido? De idade, de tempo? Idade. Não, tempo de casa, não. Tá, Né? de idade. De idade. É. Apesar do rosto aparentar quase 45, né? A gente está ali, nem chegamos nos 30 ainda. Então menos Eu? Eu era mais novo, tu Mas o Lucas é mais novo, será? Mas... Pode ser. Não, Acho que não. Tá, vamos deixar. Não vou advogado já tá aqui. desconstruir, né? O cara todo. tá, ele tá, vai, nós vamos descobrir isso. Vamos deixar isso aí em grau de recurso. Vamos deixar. Vai lá, Fred. Não é um julgamento médico. Não. Mas enfim. Isso Bom, então assim, eu sou gravataiense de nascimento, para quem não sabe, Porto Alegre faz parte da grande região metropolitana de Gravataí. Sei. Bem isso aí. Exatamente. Bem isso aí. Então, nasci, me criei em Gravataí, moro em Gravataí até hoje. É uma cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre. Né? E a minha família, madeireiros, pequenos comerciantes, enfim. Então, eu digo que assim, eu parei de vender areia, brita, cimento e comecei a vender a casa como um todo. Né? A gente trabalhava desde o início, assim, madeireiro, atendendo em balcão, né? Desde muito cedo. Depois, comecei trabalhando numa pequena fruteira, atendendo ao público também. Depois, tive também uma experiência no setor público, ali de 2013 a 2016, em Gravataí também. E após isso, em 2017, eu já tinha feito o curso de transações imobiliárias e comecei a atuar de fato no ramo. Né? A minha família, nesse período, já estava encerrando as atividades empresariais, né? E em 2017 para cá, estamos trabalhando corretagem e tudo mais. Depois, por um determinado período, eu não saí da corretagem, né, mas eu adquiri uma segunda atividade trabalhando com internet, fibra ótica dentro da Gravataí, né, trazendo uma empresa de Santa Catarina para a Gravataí, né, primeiro funcionário de uma determinada empresa em Gravataí, fazendo todo o lançamento de fibra na cidade para atender os principais pontos do município e depois expandindo para Canoas, Cachoeirinha, Alvorada. E fiquei lá por 2 anos, né? Até que em 2020, dezembro de 2020, eu iniciei aqui no Senac, tanto na docência, né? Estamos aqui há 2 anos, 2 anos e meio, aproximadamente. Que legal. História que tem bastante a ver com o público, né? Isso que é interessante, né? Público o tempo todo, né? Público o tempo todo, porque assim, o comerciante, ele é o público. Antes, o André estava aqui comentando que o lucro começa na compra. Né? Meu pai sempre disse isso. Se tu não comprar bem, tu não vende bem. Né? Então, sempre atendendo ao público. Né? Então, aquele piá vinha lá com 6, 7 anos, estava lá no balcão atendendo. Subia em cima de um tijolinho, né? Madeireira, estava em cima do tijolo para alcançar no nível do balcão para atender alguém. Né? Então, ia lá buscar uma conexão, uma barra de cano, ia lá para o depósito no caminhão, adorava fazer entrega, descarregar areia, cimento, brita de cima do caminhão. Descarregar é fácil, né? Tu tá em cima, tu só tem que botar pra casa. Então é maravilhoso, né? E com 14, 15 anos é um divertimento. Então, jogando brita de cima do caminhão. Né? Então, assim começando, contato com o público, tudo mais. Depois, uma experiência também no setor público de Gravataí. A corretagem foi já... A minha esposa teve um processo, uma ligação muito forte com o início da corretagem, né? E assim foi indo. E essa questão, Fred, que nós estávamos comentando, que nós sabemos, mas talvez os alunos não saibam, ou os teus alunos no momento não sabem,
da questão de tu ser um síndico profissional, de tu ter sido. Como é que iniciou isso? Por que tu teve esse start na carreira de síndico? Bom, a questão do síndico foi o seguinte, 2019, né? Eu sou casado desde 2015 com a dona Letícia, né? Marido da dona Letícia. Um abraço para a dona Tinha a Letícia. recomendação expressa Ela para tá nos assistindo, citá-la, caso contrário. Com não certeza, entrava em com casa. certeza. Expressa. Ela está nos assistindo hoje. Está cuidando da nossa pequena. Mas está assistindo Está também. assistindo. Tá, senão não vem a gravação também, né? É claro, né? Vou deixar registrado. Em 2019, nós tínhamos uma pequena loja em Gravataí, né? De presentes, decoração, e já morava no condomínio desde 2015, foi onde eu casei, e nós tínhamos um síndico no condomínio. Um dia eu chegando em casa, ele chegou e disse assim, preciso falar contigo. E eu disse, pode falar? O que eu fiz? Pode falar? Daí ele disse, não, eu vejo que tu é participativo e tal, eu queria que tu colaborasse com o condomínio e tal. Eu disse, quer que eu seja conselheiro, né? Já tinha sido lá em 2016. Ele disse, não, eu quero que tu seja o síndico. Aceita? Aceita. Ponto. Foi assim que iniciou. Assim. Daí, isso era novembro, mais ou menos, em dezembro nós teríamos as eleições. Daí começamos a fazer contato com alguns moradores, né? Para ver quem poderia ser conselheiro de bloco A, bloco B, bloco C, e estabelecemos assim, um grupo de trabalho que nós achávamos que era interessante para seguir com o trabalho do condomínio. Uhum. E assim foi. Em dezembro de 2019, nós tivemos a eleição para síndico do condomínio, fui eleito síndico do condomínio e iniciamos as atividades naquele momento. Quase 3 anos à frente do condomínio. Então, o start ele foi com o teu próprio condomínio. No próprio condomínio. Residia. Exato. Bacana. São 3 torres, então era bastante gente. 118 apartamentos. Que dor de cabeça. Isso aí é umas 400 almas. Sobre a tua... Tá louco. Uma pequenina cidade, né? Que está ainda... Né, 118 unidades, né? Uma receita média aí de 30 mil mês, né? Para administrar. Não teríamos funcionários diretos, mas tínhamos uma empresa terceirizada para fazer portaria, fazer limpeza, né, corte de grama, manutenções em geral, enfim, então tinha um processo. Legal, sim, o que vocês falaram aqui, tanto que o Andrew falou e que tu trouxe para nós, né, são temáticas e são assuntos que a gente muitas vezes lá nas UCs, né, nas unidades curriculares ou nas disciplinas, para você que não está ambientado aí com o nosso cenário de SENAC, a gente conversa com os alunos sobre isso, sobre os segmentos, né, administração de condomínios, né, e a questão do síndico profissional também, que é uma possibilidade para a gente também atuar enquanto corretores de imóveis, né. Não que precise ser um corretor, mas a gente tem essas atividades que elas estão presentes na nossa rotina e são possibilidades. Que muitas vezes a gente fica pensando apenas no quê? Vou ser corretor de imóveis, vender locação. Vende locação, daí daqui a pouquinho tu faz os dois, ou faz só um, te identifica daqui a pouquinho com um segmento mais, né, a venda, enfim. E a gente vai meio que deixando de lado nessas outras possibilidades, né? Porque não conhece, porque daqui a pouquinho acha que é um trabalho muito grande, porque daqui a pouquinho acha que não é remunerado como é numa venda, faço uma venda, ganho uma bolada de dinheiro, eu ganho um bom dinheiro, enfim, e não tenho assim tanta dificuldade, tanto trabalho. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui, Andrew, sobre administração de condomínios. Como que é isso? Tu falou que tu tem uma empresa, né, que trata a respeito disso. Como que é? O que vocês fazem como administrador de condomínio que diferencia, quem sabe, do cara que está lá como síndico lá dentro, né? Qual é a diferença do síndico para o cara que tem uma empresa de administração de condomínios? Para que a gente possa, assim, interagir com quem... Para nós aqui a gente vai saber, mas o aluno que está lá em casa, a pessoa, o entusiasta do mercado imobiliário que não parou para pensar neste segmento. O que tu tem para nos dizer sobre isso, sobre administração de condomínios? E, Fred, se tu tiver alguma ponderação que tenha aí, alguma questão também da questão do síndico profissional, vamos junto, né? Tá? Vamos junto aí. Então, a pergunta aqui é para a mesa, né? Mas eu direcionei para o André porque ele falou na administração de condomínios, mas aqui é um debate da mesa, né? Eu queria só brevemente fazer referência a 2 temas que tu trouxe aí na tua fala. Tá. Primeiro, da amplitude de atividades do corretor de imóveis. Corretor de imóveis não é só o vendedor de imóveis. A comercialização de imóveis é parte da atividade. Tá? Nós temos a possibilidade de avaliação. Tá?
um curso específico, um registro no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. Nós temos a possibilidade da administração de condomínios e sindicância profissional. Nós temos a possibilidade da locação. Nós temos N possibilidades diferentes, inclusive de atuação em nichos de mercado, né? Tem gente que se identifica mais só com o comercial, né? Imóveis comerciais, tem gente que se identifica mais com imóveis de alto padrão, área rural, né? Nós temos, inclusive, no time do TTI, especialistas em área rural, né? Que é um nicho, né? Então, tu tem uma amplitude muito grande de atividades que podem ser desenvolvidas e, particularmente, apesar de achar a especialização interessante, eu sempre digo assim, na dinâmica imobiliária, essas atividades se retroalimentam. Então, no mínimo, tu tem que ter parceiros. Porque da administração de condomínio surge muita oportunidade de venda. Das vendas surgem indicações para condomínio. Dos condomínios surgem aluguéis. Então, uma coisa retroalimenta a outra e é importante para a atividade. Né? Fazendo uma colocação, nós tivemos um episódio anterior, alguns episódios anteriores, de Israel, aqui, conosco, falando que eles tinham na Freire, inicialmente, a administração de condomínios, né? E depois foi... As vendas eram um complemento. Exatamente. Então, vai de acordo com essa fala que você está fazendo. A segunda referência que eu queria fazer é que tu disseste, bom, o cara pode trabalhar como síndico profissional, não é necessário ter o curso do TTI, mas pode, né? Sem dúvida, prepara. E eu digo que esse é um dos problemas da administração de condomínios hoje. Tá? Hoje, qualquer pessoa pode se apresentar como síndico profissional. Muitas vezes sem ter a formação e a experiência necessária, porque gerir um condomínio é como gerir uma empresa. Dependendo do tamanho do condomínio, condomínios que facilmente tu chega a um orçamento de 2,5 milhões, 3 milhões ano. Tá? Condomínios de alto padrão, até muito mais do que isso. Então, tem um grau de complexidade muito grande que tu precisa de uma formação específica. O técnico em transações imobiliárias, ele vai conhecer de direito imobiliário, ele vai conhecer de administração, de planejamento estratégico, de matemática financeira. Toda essa bagagem dá a ele a possibilidade de exercer plenamente a atividade de síndico. E eu digo mais, hoje existe um movimento do Conselho Regional de Administração para criar uma regulamentação sobre a profissão do síndico profissional que restringisse aos formados em administração. Né? E eu digo que o Cresci, né, e o COFES deveriam encampar esta luta, ampliando para os corretores formados, né, através do técnico em transações imobiliárias, da gestão de negócios imobiliários, né, porque é realmente preciso que haja uma formação específica. Agora, a formação de corretor de imóveis, ela te dá toda a bagagem para tu poder atuar nisso. Tá? Em relação à administração, para fazer o alvo efetivo da pergunta, né, ser atendido, o que acontece? Tá? O número de condomínios, ele cresceu exponencialmente no país. A gente tem condomínio como nunca teve antes e cada vez estão surgindo novos. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo viver em condomínio. Por uma série de motivos. Eu não preciso me incomodar com a manutenção do meu pátio, eu não preciso gastar dinheiro, eu, com câmera, eu contribuo para o condomínio se vira com a segurança, né? E essa questão da segurança, especialmente, leva as pessoas... Eu tinha condôminos que me diziam, né? Eu me criei jogando futebol até 10 horas da noite na rua, com os moleques da minha rua. E eu não imaginava que eu pudesse fazer isso com meu filho. Deixar meu filho jogando na rua, em um local aberto hoje, é impensável. Né? Mas aqui ele está aí, brincando com as crianças, 9, 10 horas da noite, não tem problema. Então, de como isso satisfazia eles. Né? Então, essa questão da segurança, especialmente, tem feito a opção por condomínio crescer. Com isso, se abriu um mercado todo de atuação para administradoras e síndicos profissionais. Acontece que o perfil do síndico mudou muito também. Tá? O síndico, antigamente, no condomínio, era a pessoa que tinha tempo. Né? Era o aposentado, a pessoa que tinha uma atividade que permitisse, que tinha tempo para cuidar do condomínio. E era esse o papel dele. Né? Trocar a lâmpada, fazer o pequeno ajuste. Tal, né? Aí nós temos uma questão, né? Complementando. Antes, tinha colocado que
a administração do condomínio, ela é muito semelhante à administração de uma empresa. Porém, nós temos uma questão. Para uma empresa, tu pode aumentar o número de clientes. Sim. No condomínio, tu não tem como aumentar o número de clientes. Então, o recurso é limitado também. Então, se eu tenho, por exemplo, 118 unidades, eu tenho que ter receita daquelas 118 unidades. Trabalhar. E tu não pode, assim... Ou eu tenho que aumentar a cota. Só que para aumentar a cota, não é só aumentar uma cota. Tu tem que ver o quê? Isso pode gerar uma inadimplência, porque dependendo do valor do condomínio, tu não vai ter condições de arcar. Né? Então, tu trabalha com um valor considerável, mas limitado ao número de contribuintes. Passa para a Assembleia também. A tua receita ela só tem um jeito de aumentar, que é aumentando cota. A cota. E aumentando a cota, bom, aí tu cria um... Né? Tem outros fatores. Claro. Sendo que numa empresa, tu ainda pode tentar aumentar teu número de clientes. Isso aí. Né? E a questão existe parte da complexidade. Parte da complexidade. Mais, né? E outra coisa que você estava comentando. A questão hoje, o síndico, era uma pessoa talvez aposentada, trocava uma lâmpada. Hoje a gente não pode ver mais o síndico como zelador. Tá? Que era como era antigamente. Exatamente. Porque assim, hoje a complexidade é o quê? Por exemplo, fazendo um comentário, quando eu assumi a administração do condomínio, primeira coisa, eu quero todos os contratos do condomínio. Primeira coisa, eu quero todos os contratos do condomínio. Por quê? Analisar o que tem. A partir de eu saber o que eu tenho de despesa, o que eu tenho de comprometimento, analisar o relatório do último ano de receita, o mês que mais entra, o mês que menos entra, tu vê ali, período de férias, diminui receita e tudo mais, tu analisar isso aqui e ver, bom, o que realmente eu tenho? Porque o condomínio não dá lucro, e não deve dar lucro. Mas se eu recebo 30 mil, eu tenho que gastar 30 mil. Eu não posso gastar 31, 32. O ideal é tu gastar até menos para ter fundo de reserva, né, e depois não gerar um aumento de cota por uma chamada. Então, esse equilíbrio que eu tenho que ver. Um mês eu recebi 30, gastei 32, tudo bem. No outro mês eu vou receber 30 e vou gastar 26. Isso. Ok. Sim, consegue. Tá? Tudo bem, mas a primeira coisa. Né? Não é tão fácil. Então, não é aquela tu ir lá trocar uma lâmpada, ou a briga de um vizinho com o outro, ou o saco alto. É administração. Né? Então, eu digo assim, a primeira coisa, todo dia de manhã pegava o aplicativo, olhava, quanto é que entrou hoje? Entrou tanto. Um pouquinho mais para cá. Vamos um pouquinho mais para cá, só para a gente poder... Aí, agora melhorou aqui para a programação ao vivo. Vamos lá. Quem sabe fazer ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo, é isso aí. Né? Então, são essas questões que vão ao encontro. E outra, o papel do síndico, ele tem que ter uma relação muito boa com quem faz a administração do condomínio. Se em dado momento a gente tiver uma divergência ou algum problema, isso pode afetar quem? O condomínio. Eu vou pedir para vocês só explicarem a diferença do síndico para quem administra o condomínio. Isso aí. Acho que essa vai ser a... Vamos lá, vamos fazer a pergunta assim. O condomínio que tem uma administradora de condomínio, precisa ter um síndico? É isso que eu ia falar. Ele tem um síndico, é isso aí. O síndico, eu dizia que mudou muito o perfil, tá? E o síndico, hoje, ele é caracterizado no Código Civil, que é a legislação que disciplina, né, a regulação da administração do condomínio, tá? O síndico, ele é o representante legal do condomínio. Então, o síndico responde civil, criminal e ambientalmente por tudo que aconteceu no condomínio. Essa é uma primeira premissa. Uhum. Ele é responsável pela gestão. Oi? Por isso que todo mundo quer ser síndico. Por isso que todo mundo quer ser síndico. Por isso que está crescendo. Falta pouca incomodação na vida. O cara que é morador, né, diferente de ti que teve essa coragem, muita gente diz, não, eu quero isso para minha vida. Tem que estar questão de tempo. Tempo, tem que estar disposto a te indispor com algumas coisas, porque... Exatamente. Tudo, né? Então, o síndico, ele é uma figura indispensável, ele representa o condomínio, seja ele morador ou profissional, ele é imbuído de um mandato. O síndico é eleito. Mesmo o síndico profissional, ele não é contratado. Ele é eleito para o cargo de síndico, ele tem um mandato, ele pode ser eventualmente destituído do mandato, mas ele é um mandatário, ele tem um mandato da Assembleia Geral, que é o órgão máximo do condomínio, a reunião de todos os moradores quites com as suas obrigações, como a lei determina, né? Elege ele, passa para ele, transfere o mandato para que ele possa representar o condomínio em juízo e fora dele.
Tá? A complexidade de gestão, há vários elementos que o Fred estava trazendo, né? Tu tem que entender de administração financeira, tu tem que entender de administração de contratos, tu tem que entender de legislação trabalhista, tu tem que entender de legislação imobiliária, tu tem que entender de relações humanas, tá? Psicologia, tá? Tu tem que entender, né, de direito civil, de seguros, né? Então, afora isso, o condomínio ele não paga impostos. Mas em todas as demais, porque a gente em impostos tem a obrigação principal, que é pagar, e as obrigações acessórias, que é declarar, né, e manter as informações para o fisco. O condomínio tem todas as obrigações acessórias. Ele tem que manter em dia as suas obrigações lá com a Receita Federal, né? Ele tem que estar cadastrado na prefeitura. Então, isso gera uma burocracia. Fora que nós recebemos num condomínio de médio porte, a gente diz aí, né, um condomínio que não é um condomínio gigantesco, que eu chamo de condomínio gigantesco, como a gente já chegou até condomínio com 800 unidades. Mas um município. Eu me dei o trabalho de pesquisar uma vez. Tinha população maior que 72 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Só morando ali. Então, a gente recebia visita todos os dias, de agente da dengue à fiscalização de obras da prefeitura. E o pessoal vem, te notifica, tu tem que responder, tu é o síndico. Então, o síndico é o representante legal. Como ele tem esse grau de dificuldade toda e todo esse processo para dar conta, ele precisa de um auxiliar. A administradora é chamada de auxiliar de administração. Uma empresa especializada que presta todo esse conjunto de serviço. Assessoramento para as assembleias, para manter as atas, para a prestação de contas, para a gestão dos recursos, para a contratação e pagamento dos fornecedores, para a contabilidade do condomínio que está em dia, para as obrigações acessórias junto aos órgãos da Receita, para atender ao que os órgãos governamentais deixam lá de intimação para o síndico. Então, a administração vai fazer esse papel de apoio, porque ela tem vários profissionais, né, de advogado a contador, que vão trabalhar, né, a serviço do síndico. Então, o síndico determina para onde se vai, qual é o caminho, o que o condomínio quer fazer, né? Ele é a autoridade para isso, e a administradora vai prestar esse apoio, esse serviço. Hoje, praticamente, nenhum síndico mais quer administrar condomínio sozinho, a chamada autogestão, né? Era o cara que pegava, já começa por aí, a autogestão pressupõe o cara que pegava o bloquinho, o caderninho, e batia de porta em porta para cobrar. Imagina quem é que tem tempo para isso hoje. Sim. Todo mundo quer receber um boleto para ter a facilidade de pagar em qualquer lugar. Quem vai gerar esse boleto é a administradora. Não é só isso, tu tem que pegar, tu tem que levar tem que lavrar a ata, né? Tu vai responder junto à Receita Federal, o síndico, então tu tem que documentar que a partir de dado momento, Frederico, por exemplo, é o responsável pelo condomínio ABC. Né? Ô Fred, quando tu era síndico, tu tinha uma administradora de condomínio te auxiliando? Tinha administrador. Não tinha como não ter. Não tinha como não ter. Mas por que eu disse que esse trabalho ele tem que ser em comum acordo? Por exemplo, a administradora do condomínio diz, né, Frederico, estamos no período de trocar os extintores. Ele vai fazer o alerta, talvez pode até ter algum orçamento, alguma coisa. O síndico vai dizer, eu não farei esse mês. Eu determinei que não vou fazer. Estou errado? Estou. Mas é tudo também que responde, né? Exato. Então, por exemplo, assim, por isso que quando o Andrew diz assim, que ele vem complementar o trabalho do síndico, vai exatamente nessa linha. Autoridade Exato. Então, por exemplo, quando tu falavas a respeito de conhecimentos, a gente tem que ter aquele cuidado. O síndico não pode ser mais o zelador. Não pode ser a pessoa que se dá bem com todo mundo. Se ele se der bem com todo mundo, que ótimo. Mas fazer uma administração impõe o quê? Tomar decisões. Ponto. Goste ou não. Criando inimizades. Também acho que é importante. Não, mas, por exemplo, assim, quando a gente vai analisar a documentação, olha o contrato lá da portaria, está ok. Olha o contrato da própria administradora na época. Claro que não vamos citar nomes, enfim. Olhando o contrato da administradora, eu vi o quê? Estavam cobrando valor a mais.
no momento da renovação, foi acertado que nós não teríamos uma alteração de valores. Porém, foi aplicada a alteração. E não estou dizendo que foi de má fé ou não, porque anualmente, geralmente, nós temos o quê? Sim, tem. A correção. Certo? O que o síndico fez? Bateu na porta, levou o contrato, disse, olha, desde tal mês está sendo cobrado tal valor, então nós temos X a voltar para o caixa econômico. Nós voltamos R$800 para o caixa econômico. Parece pouco, mas R$800 para um portão. R$800, tu troca um vidro que quebrou. Com Mensalidade certeza. de algum funcionário. O corte de grama na época era R$500, então eu praticamente pagava 2 meses de corte de grama. Né? Então, toda moeda é moeda. Toda moeda é moeda. Outra, nós tínhamos um RPA para limpeza, de muito tempo. Explica o que é RPA. O RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Né? Então, a pessoa está trabalhando ali sem carteira Não assinada, tem vínculo. né? Não tem vínculo com o domínio, mas o RPA é por tempo limitado. Verdade. Né? Não para você ficar 5 anos com o RPA, porque ali você criou vínculo. Sim. Né? Não pode criar vínculo. Então, o que a gente faz? Não, vamos terminar com esse RPA. Vamos fazer o quê? Vamos adicionar. E essa ação trabalhista vai ser paga pelo conjunto dos moradores. Dos moradores. Exatamente. Então, vamos lá. Terminamos com esse RPA, adicionamos o serviço de limpeza junto com o serviço da portaria, mesma empresa prestando serviço. Ponto. Ah, detalhe. Essa empresa Te prestava... livrou de um passivo trabalhista. A princípio, Sim. né? Ah, não, sim. A princípio. Mas sim, Sim. Ela está vendo agora. no primeiro momento, tudo registrado, no primeiro momento, esse problema resolvido. Mas você está falando de ações trabalhistas. O condomínio tinha ações trabalhistas de gestões anteriores, por quê? Na administração. Má administração. Mas o que nós temos aqui? Por que o síndico tem que estar presente no condomínio e tem que ser atuante, tem que ter conhecimento administrativo e tem que ter uma boa administradora por trás? Por exemplo, a empresa que tinha o serviço de portaria não fazia corretamente, não recolhia os impostos. O funcionário processa a empresa que presta serviço. Sim. E o condomínio? É solidário. É, Súmula do pode- TST. Isso, chamam para o polo para Serviço terceirizado, contratante responsável. É solidário. Quem paga? Quem for mais solvente, né? Isso é o que diz a lei. Agora, Ah, se é óbvio, se uma empresa já não recolheu nem os tributos... Imagina se ela vai pagar. ela vai ter solvente Imagina pra se ela pagar. vai O condomínio está ali. O Ele não condomínio vai tá fechar ali. as portas Ah, e deixar de existir. Exatamente. Ele pode ter dívidas, ter isso, ter aquilo, mas ele existe. E outra, ele tem entradas garantidas Regulares. mensalmente. Regulares. Mensalmente. Regulares, Regulares. né? É, exatamente. É. E a questão do... Eu, por exemplo, assim, vou trazer um exemplo. Tá? Eu moro no condomínio. O condomínio, ele tem um síndico morador. Esse síndico, pelo serviço que ele faz, ele tem algumas regalias. Ele não tem um salário, mais ou menos tempo, ele não paga o condomínio. Ele não paga o condomínio, se eu não me engano, ele não paga água e nem luz, que é individual. Tá? Mas ele faz um serviço e, por sinal, ele é um cara muito bom mesmo. Assim. Ele é extremamente profissional e ele tem outra profissão. Então, ele atua corretamente. Né? E dentro tem uma sala específica que fica uma moça que ela é, se eu não me engano, da administração do condomínio. Só que ela vai todo dia lá. Ela tem a sala dela. Então, ela está sempre lá caminhando e fiscalizando quem? Ela deve O ser cara de remunerada, ela oficina. deve Sim. ter carteira, ela Sim. deve ser. Isso aí. Ela é da administradora. Isso. A função dela seria... Ela Ela vai é dar um os... auxiliar de administração. Nós já tivemos experiência de condomínio que tinha o que a gente chama de escritório dedicado, que era no condomínio, porque qualquer condômino vai ser atendido lá no ambiente da administradora. Sim. Geralmente Mas isso acontece quando nós síndico- temos maior número de... Um maior número unidades, de... Nós tínhamos um condomínio com 500 unidades que os síndicos fizeram questão por vários mandatos de manter um escritório dentro do condomínio, para as pessoas procurarem lá a sua segunda via de boleto, trocarem o titular do apartamento, pegarem uma tag para entrada no portão. Então, tinha lá uma funcionária da administradora que atendia os condôminos, tá, como parte do nosso contrato. O contrato previa isso. É raro hoje, porque isso agrega custo, né? Sim. Então, como o Fred disse, tu vai ver isso em condomínios maiores, porque daí dilui, o custo acaba Dilui ficando o custo. pequeno e tem uma atuação mais dedicada, mais direta, né? Nós Isso. temos também, às vezes, em casos de condomínios comerciais. Uhum. Eu vejo em casos de condomínios Sim. comerciais termos mais frequente a pessoa que representa a administradora no condomínio. Participando lá. Outra questão que a gente tem isso numa OC
e provavelmente deve ser dúvida de muitos alunos, é a questão o seguinte: a administradora do condomínio ela gera boletos mensais para os condôminos. Uhum. Só que, digamos o seguinte, eu sou proprietário do imóvel e eu quero locar o meu imóvel. Eu quero locar pela imobiliária que o Rafa trabalha. Tá? Como é que funciona essa conversa entre o boleto? Quem é que gera o boleto daquele inquilino? Né? Se vamos supor, eu botei o meu apartamento, não sei se me fiz entender, mas eu tenho a propriedade de imóvel, eu coloquei na imobiliária. Como é que funciona essa... Duas imobiliárias são relações diferentes. Temos não ser... São relações diferentes. Não ser 10. Não ser 10. né? Não ser 10 tem uma questão sobre isso. Sobre isso. E assim, tudo pode. Né? Tudo pode. Eles se comunicam, Porque, não... o que acontece, né? As responsabilidades são diferentes. Uhum. Quando eu contrato uma administradora... São relações diferentes. A relação já é diferente. A relação de locação, né, que é do cidadão que está procurando a minha imobiliária para alugar um imóvel, com a relação do condomínio com a empresa que administra. Sim, tudo certo, não tem erro nenhum. Ele tem a liberdade para escolher a empresa que ele quiser. Isso. Não é porque a minha empresa gere um condomínio que ela fica dona de todo o condomínio. E não quer dizer... Ele vai lá na concorrência. Na empresa do Isra, por exemplo, e faz a... A tua empresa pode nem trabalhar com locação de imóveis. Pode trabalhar. Entendeu? Só trabalha com a administração de condomínio. Quase sempre para garantir, porque o encargo de condomínio, inclusive pelo estabelecido na lei do inquilinato, ele é do morador, né, de quem está utilizando o apartamento, do inquilino, né, à exceção das chamadas extras, Fundo de reserva, né, e fundo de reserva. Então, quase sempre para garantir o pagamento, no boleto de aluguel já vão lá todas as despesas acessórias. Então, vai o aluguel, o IPTU, o seguro e o condomínio. A empresa contratada para administrar o aluguel vai arrecadar esse dinheiro e vai pagar o boleto da minha administradora. Ou também pode repassar o proprietário e o proprietário faz o pagamento do boleto. Como foi acordado no contrato. Como for acordado no contrato. Mas tem que estar sempre se comunicando, porque assim, o meu apartamento era administrado pelo Ender. Tá? O que eu fiz? Eu botei para alugar. E eu quero botar para alugar com a tua imobiliária. Tá. Tem que se comunicar, né? Porque já estava sendo... Vamos lá. Ele faz a administração do condomínio, isso? Tá. Eu recebo para fazer a administração da locação. O que eu, como administrador da locação, vou fazer o quê? Eu vou pedir quem administra o teu condomínio? A empresa X. Ok. Quando nós tivermos aqui um inquilino, nós vamos definir se o pagamento do condomínio será enviado para nós o boleto e nós vamos repassar aquelas informações no boleto que nós gerarmos da locação, ou como que vai proceder. Na verdade, você, como proprietário, vai fazer esse elo de ligação. Beleza. Né? E daí pode... E geralmente as pessoas que locam já dizem, esse aqui é o boleto do aluguel e esse aqui é o do condomínio. Quando chegar o do condomínio, tu vai pagar. E as imobiliárias... E que tiver alguma questão ali... Eu loco um apartamento, tá? Eu sou locador de um apartamento, que é meu apartamento, e eu mesmo faço a administração dele, tá? O que eu fiz com o meu inquilino? Eu embuti no valor do meu condomínio, ele paga para mim, eu pago o condomínio, eu não deixo na mão de ninguém, entendeu? Quando eu fazer ele pode fazer isso também, ele pode... Quando eu fazer a administração do condomínio e vir algum morador questionar, Fred, qual é o valor que a gente está pedindo em média a locação? Eu disse, olha, aluguel é X, mas tu cobra tanto e cobra junto com o condomínio. Isso. Ah, mas eu tenho uma despesa de água. Estipula ali o valor que mais ou menos tem que dizer, olha, eu vou te cobrar R$900 com o condomínio. Pronto. Por que isso? Tu sabe que o teu condomínio vai estar em dia. Né? Porque por mais que a administradora vai fazer um contato contigo e tudo mais, de repente vai ficar lá, mas meu inquilino não pagou esse mês. Bom, deve ter juros. E vai ter que pagar. E quem é que vai ter que pagar? O dono do imóvel. Porque o condomínio é débito próprio terreno, ou seja, é da própria coisa, é do próprio imóvel. Não interessa quem... Que chique, né? Essa palavra. Deus livre. Se eu comprar um imóvel, por isso que é importante um corretor de imóveis para orientar nessa hora, né? Se eu comprar um imóvel que tiver débito de condomínio, quando a gente vende um imóvel em condomínio, uma das certidões que a gente pega é a certidão de débito condominial.
Porque se eu vender um imóvel para o Fred com débito de condomínio, não interessa, mas eu nem morava aqui. O débito é do imóvel, é da própria coisa, né? O famoso próprio terreno. Tá? A comunicação entre as empresas ela tem que ser permanente, porque começa pelo seguinte, né? E aí eu te digo assim, o Fred colocou o apartamento dele na tua imobiliária e tu quer alugar para o Vini. Tu não vai mostrar o apartamento para o Vini se tu não entrar em contato comigo. Sim. Porque o acesso ao condomínio não é qualquer pessoa que pode ter. O camarada pagou milhares de reais para ter um imóvel em condomínio. Paga a segurança no boleto dele de condomínio. O mínimo que eu posso fazer é resguardar que o acesso não seja franqueado. Então, para tu entrar lá para mostrar o apartamento para o Vini, tu vai ter que entrar em contato com a administradora. Aí tu alugou o Vini para fazer a mudança dele, ele vai precisar avisar a administradora, porque como é que eu vou permitir que qualquer mudança entre no condomínio a qualquer momento, quando eu vejo o apartamento do Fred está invadido? Não sei, mas alugou, sim, mas eu preciso saber disso. Eu tenho que receber o contrato de locação, eu tenho que dar acesso aos aplicativos do condomínio para o seu Vinícius, a tag de acesso para ele, eu tenho que orientar ele sobre as regras, tenho que mandar uma cópia da convenção do condomínio para ele, o regimento interno. Então, essa comunicação é permanente. Aí tem um problema lá, isso faz parte, inclusive, lá da UC10, né? O seu Vini chegou lá, é muito comum, não sabe usar a máquina de lavar em apartamento, isso é direto, né? Botou a ligação a saída da máquina de lavar onde não podia ali, encheu d'água, vazou para o apartamento de baixo. Ou não limpou a caixa de gordura. Não limpou a caixa de gordura. Eu vou ter que entrar em contato com a tua imobiliária para dizer, olha, o Vini tem que arrumar isso aí, porque está prejudicando o condomínio. Então, essa interlocução é permanente. E a gente tem outra questão que diz assim, por que o síndico hoje ele tem que desempenhar um papel fundamental? Ele já desempenha, mas por que tem que ser mais importante ainda? Não faz muito tempo, e não é a primeira vez, que as televisões divulgam que condomínio sai lesado por 30 mil reais que síndico desviou, por 20 mil reais que o síndico desviou. Porque o que pode acontecer? Eu digo, administradora, eu preciso de 20 mil reais porque eu tenho que fazer um serviço no condomínio. Tá? Eu posso me dar isso a título de adiantamento, depois eu vou te apresentar a nota fiscal. E eu simplesmente sumo com esse valor. Pé na estrada, Fred. E para quem fica quanto? Condomínio. Os condomínios. Tem? Por isso que tem que ter esse cuidado. Outra coisa que o Ana acabou de falar. Certidão negativa de condomínio. Sempre pedir. Sempre pedir. Sempre. Por exemplo, eu ainda era assim, já estava no final da gestão, teve uma unidade que foi vendida. 15 mil de dívida. 15 mil de dívida. Processo, andando, parará. Uma pessoa comprou um imóvel, né? Chega lá sem saber nada. Coitado, comprou, que bronca que ele tá entrando. E daí, no primeiro momento, começa a pensar assim, será que comprou legal, financiado, bonitinho, tá em seu nome, né? Ou como que se deu essa negociação? Um belo dia. Fio do bigode. Um belo dia. Às vezes passa. O cara confia. O cartório não vai exigir, o trabalho não vai exigir. Mas a prefeitura não vai exigir. O financiamento também Quem não. pode orientar o vendedor, nesse momento, é o corretor. Formado no Senac. Formado no Senac. O que aconteceu? Ela veio comentar comigo e disse assim, Fred, a antiga moradora, no dia que ela estava fazendo a mudança, ela disse que ela tinha uma pequena dívida de condomínio. Pequena dívida. Tem! Quer saber o valor da dívida? Pequena. Busquei junto ao administrador, valor, multa, 15 mil reais. Mas e agora? Ela que paga. Eu disse, olha, deveria, né? Ela te vendeu o imóvel, deveria pagar. Justo seria. Porém... Na venda, ela pega, normalmente o que acontece, né? Abate o valor, né? O valor que recebe, abate a dívida e Uma dívidazinha pequena, 2.500, eu te dou 5 de desconto, tá tudo certo, beleza? Não. Chega lá e 15. Não, tu tá vendendo um imóvel que tem dívida, tu pode negociar, dizer, olha, teu imóvel era 150 mil reais, vou te pagar 135 e eu vou assumir essa dívida 15. Mas o certo normalmente quando recebe Mas não valor... foi isso que aconteceu. Então ela foi surpreendida com uma dívida de 15 mil reais. E agora? Não, agora o que o condomínio vai fazer? Chama o corretor, vamos lá. Com todo respeito, o corretor que te atendeu não pode no mercado. Falhou. Não pode no mercado. Porque você não tem a condição de pedir uma certidão negativa de condomínio, que é básico. Não, e ele pode ser responsabilizado, né? Pode ser responsabilizado. Já tem jurisprudência. Uma profissão regulamentada, fiscalizada,
Né? Não precisa nem de E justiça, que tá tu no- pode na representar lei, e vamos lá. o corretor pela falha no assessoramento do negócio, que é a Aí função está, principal. está. Quem é leigo no assunto não tem obrigação de saber. Perfeito? Agora, se tu está contratando um profissional, corretor de imóveis, para Confia, fazer né, todo professor? esse processo, o mínimo que tu espera é que dê tudo certo. É que aconteça tudo corretamente. Não, isso não é uma situação isolada. Não é isolado. Mas o que aconteceu? Ela foi surpreendida com uma dívida de 15 mil reais. Né? O condomínio negociou, fez um acerto, ela pagou, e eu disse, olha, eu processaria a antiga proprietária, porque ela assinou um contrato dizendo que não existia nenhuma pendência no imóvel, e acionaria sim o corretor de imóveis, a imobiliária, que fez esse Intermediou processo. esse negócio. Por quê? Não foi pedido uma certidão básica. Claro, isso se estava no contrato, a ligação dela que estava tudo ok, né? Temos isso também. Mas Mas a gente vê. Mas olha só, a importância. Na verdade, tudo que nós estamos falando, se um dos profissionais, um deles, né, vamos lá, que é o que para mim é o primordial, é o cara que pega o cliente, apresenta o imóvel, é o cara que vai lá e busca o cliente, leva. Então, esse é o cara que não pode deixar passar para o seu cliente uma vez. Esse cara, eu estou falando, é o corretor de imóveis, né? Ele não pode deixar passar, né, um negócio desse sem pedir uma certidão negativa do condomínio. E nós estamos falando de uma certidão negativa, né? Porque esse imóvel ele pode ser objeto de uma penhora, de uma restrição lá no RI, ele pode ser tá assegurando uma reclamatória trabalhista. Porque o condomínio, o débito de condomínio, é um dos pouquíssimos débitos que pode gerar a perda do imóvel, ainda que seja o único imóvel que a pessoa detenha. A famosa unifamiliar, que é bem impenhorável para quase tudo que se refere a dívidas, né? A pessoa não pode perder, né? Mas para o condomínio ela perde, porque o judiciário já afirmou posição de algum tempo que, neste caso, o interesse coletivo se sobrepõe ao individual. Né? Eu não posso deixar um débito não pago que vai prejudicar centenas de outras famílias que pagaram o seu débito. Me apegando no meu direito de moradia. Me apegando no direito de moradia. Né? No meu direito de... Né? Então, tem gente que até hoje não acredita. Claro. E a gente orienta e diz, olha, negocia, procura, tem débito de condomínio, parcela, acha uma forma, né? A administradora tem que... geralmente facilita também. Facilita muito, né? Eu tive um caso que eu parcelei em 108 meses, 9 anos. Tá? Muito juro. A questão é assim, é tu facilitar, por quê? Porque o condomínio precisa também de receita. Claro. Não adianta o síndico também dizer assim, nós não vai vamos negociar. Claro. Tu precisa de receita. Os condomínios do país raros são. Eu tive a oportunidade de implantar alguns condomínios. Então, tu começa o trabalho desde o início, inclusive, elaborando a convenção de condomínio. Mas poucos são os condomínios que têm, é permitido por lei que eles tenham, mas poucos são os que têm um juro diferente de 1% ao mês. Então, o juro de condomínio é barato. Essa é uma das razões, inclusive, pelas quais a inadimplência em condomínio é tão alta. Porque entre pagar o cartão de crédito, que cobra 18% ao mês, e deixar atrasar o condomínio, que cobra 1%, né? O que o camarada escolhe? E depois disso, tu criou uma dívida ali de 3, 6 meses, tu vai lá, tu negocia, tenta uma isenção de juros, muda, e segue o baile. Antes, Rafa, deixa o pessoal tomar uma aguinha aí, né, que é o nosso momento intervalo aqui, mas é um intervalo só para aguinha, tá, pessoal? Não, vou ficar aqui. Gente, aquele convite básico aí para vocês, né? Curtirem aí o nosso, se vocês estão gostando do assunto, gostando da abordagem dos nossos convidados, aí curtam, acionem ali as notificações, se inscrevam no nosso canal, né? Porque temas como esse são os temas que a gente tem tentado trazer sempre aqui para debate. E aqui, um aluno até dizia que acho que deve ser um aluno nosso, pela primeira vez um assunto que eu domino, olha só. Né? E é o José, né? José Ataíde. Não sei se tu é aluno nosso do Senac, se for, confirma aqui para nós. E tu vê que tu domina um assunto que não é dominado por muitos. Né? Parabéns, tu domina esse assunto. Porque é um assunto difícil. E a gente vendo vocês falar aqui, eu começo a entender um pouco do porquê que as pessoas ficam na venda e na locação. Começa a me clarear um pouco o horizonte. Tá explicado porque que eu sou Rafael, corretor que trabalho com venda, né? Porque olha quanta coisa que tu tem que dominar, seja tu um síndico,
seja tu o administrador, e tu dizia para nós que tu é administrador de mais de um condomínio, então imagina, o pepino é triplicado, enfim, é dependendo da quantidade né? E dependendo do tamanho do condomínio também. Então, assim, eu começo a entender um pouquinho, agora eu começo a me lembrar, claro, por isso que eu não fui para esse viés aí, ó. E acho que é interessante também a gente dizer para quem não sabe que não é só condomínio de prédio, né? Existe condomínio de casas também. Né? Comercial. Ou seja, o pepino só piora. Condomínio rural tem crescido. Condomínio rural. Condomínios rurais. Tu monta ali pequenos sítios, pequenas chácaras que tem uma administração comum. Sítios de condomínio, né? Isso aí. Pessoal, eu só lamento realmente que hoje a gente está com essa dificuldade, tivemos essa dificuldade aí de acesso, né? Do nosso link que foi divulgado nas turmas ali. Essa é uma pena que a gente teve esse problema. Vamos tentar e não repetir isso, mas não, né, foi algo que surgiu aqui. O pessoal estava aqui, a gente viu, né? Foi na hora que o negócio, o link caiu, tentamos recuperar, tentamos voltar, travou e tivemos que partir aqui para o nosso plano B, né? Plano B, que está funcionando. Mas pessoal... o microfone lá tá ligado? Tá ligado, pessoal? Ninguém, olha só. Eu sou promotor, porteiro, aluno de TTI. Eu sou promotor, porteiro, aluno de TTI. Até já falei com o Rafão no Fale com o Tutor. Isso aí, o Rafão. Olha só, falei com o Rafão. É aluno, José Ataíde, nosso aluno. Então, José, legal que tu domina o assunto aí, né? E nós estamos com 2 experts aqui. Cara, eu tô faceiro. Eu também, eu tô faceiro. Eu tô com uma aula. Eu tô quase virando síndico. A próxima chapa, acho que eu vou pegar. Mas vou te dizer uma coisa assim. É desafiador, mas é uma experiência maravilhosa. Mas agora sim, nós falamos de... Maravilhosa. Eu quero fazer... Antes de a gente mudar para um negócio que eu acho que daí também é o lado bom, né? A gente tá falando da parte difícil, aquela coisa toda. Uma pergunta para vocês dois aqui. O síndico profissional precisa ser morador do prédio, do condomínio? Não. O Código Civil estabeleceu a possibilidade de que qualquer pessoa pode ser eleita síndico, na condição de síndico profissional. Perfeito. Então, tu pode eleger um síndico morador ou um síndico profissional. Mas tem que estar liberado também na convenção, né? Porque tem convenções que proíbem, restringem. Aí, se a convenção proibir, só modificando a convenção. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer desde o início, que era a questão de como um condomínio contrata uma administradora. Como é que é esse processo? Obviamente não é licitatório, né? Mas como é que funciona para... Eu quero escolher... eles podem alterar a questão hoje eu trabalho com administradora. Não gostei de administradora. Se tu usar o exemplo do teu condomínio de novo, eu vou desconfiar. Acho que tu tá... Acho que o Rafão tá colhendo informações. Vou me candidatar, já vou derrubar a administradora atual. Eu tô pensando em fazer a chapa entrar, e aí aumentar o valor do condomínio, para eles quererem vender e eu vender. Vender, isso aí. Eu ganho de todos os lados. Tô começando a entender. Tudo. Advogado. Complementa aí, Rafa. Essa questão de como tu consegue, primeiro, achar as empresas, depois eu tenho uma empresa, eu quero tocar, não estou gostando dessa administradora. Como é que é? É um contrato, obviamente tem tempo. Bom, o que nós temos assim? Tu estudou o assunto para fazer essa não. O Rafão se preparou. Nós tivemos 2 casos, tá? Antes de eu assumir o papel de síndico do condomínio, nós tínhamos uma determinada empresa que prestava serviço. O síndico da época foi atrás de outras empresas, buscou orçamentos, enfim, e numa dada assembleia, essas empresas se apresentaram aos moradores, né? E foi escolhida a empresa que atenderia. Muito bem. Na minha gestão, eu também troquei administrador do condomínio, mas não troquei por assembleia. Eu, com o amparo do Conselho Fiscal, optamos por isso. Por quê? Porque este outro serviço era mais benéfico para o condomínio. Nós tínhamos um contrato em andamento? Tínhamos. Foi rompido o contrato? Foi. O que aconteceu? Essa nova administradora custeou as despesas da multa. Entendeu? Da multa. Então, assim, porque o que acontece? Nós tínhamos um contrato de 36 meses. Eu confesso que eu nunca imaginei que a nova administradora pagaria a multa para... Que é negócio, né? Acontece. É comum. Um baita negócio. É comum.
Porque é uma forma de tu ganhar o cliente. Ganhar o cliente, claro. E uma das coisas que tranca, às vezes, a O impasse situação ali de do- troca do síndico, você o paga uma contrato, multa. A multa tem que Eu ser pago dividida isso. entre todo mundo. Vai aumentar o Ah, condomínio. Então, a administradora nova, por uma estratégia comercial, vem e, não, eu pago a multa. Mas geralmente é uma multa razoável, né? Não é 50% dos meses restantes. Pergunta boa, né? Geralmente. Não, claro. Então, por exemplo, A maior parte dos contratos prevê, tá? A minha empresa é muito boazinha. A minha empresa prevê que notifica 30 dias antes, né? A maior parte dos contratos prevê que a resolução se dá na forma do artigo, acho que é o 642 ou 644 do Código Civil. Quando tu rompe um contrato, tu tem que pagar a metade do tempo restante Exato. para a conclusão do contrato. então, por exemplo, se nós temos Então, 20 meses, 10 meses. Isso. Contrato de 20 meses, 10 meses tem que ser pago. Então, a multa Mas, alto. mas se a administradora que está assumindo honrar isso e tiver uma proposta de administração melhor, vale a pena. Se paga, né? Agora, o que acontece em complemento, Rafa? Primeiro, é importante assim, existia a lei de incorporação, que era a antiga lei de condomínio também, tá? O Código Civil, em 2002, reformou toda essa parte de condomínio, da forma de gestão e tal, estabeleceu a possibilidade do síndico profissional, e ele determina o seguinte: o grande órgão de deliberação é a Assembleia, o síndico tem um mandato delegado por essa Assembleia, quase todos, né, tem previsto na convenção, que é a convenção de condomínio, que tem que ser subscrita por pelo menos 2/3 dos moradores, senão não registra em cartório. Tá? A convenção tem que ser assinada por 2/3 dos moradores, pelo menos. Então, se tu tem um condomínio de 300 unidades, 201 tem que assinar para validar a convenção. É um pepino correr atrás de que eu sei, porque eu já fiz isso. Tá? A convenção ela é a lei maior do condomínio, então ela vai disciplinar uma série de coisas. Quase todas as convenções, nesse ponto, seguem o mesmo modelo e seguem, inclusive, o que está disposto no Código Civil. O síndico pode delegar a terceiro, pessoa jurídica, tarefas que são da sua responsabilidade. Porque a primazia da responsabilidade é do síndico. Cobrar é função do síndico. Receber é função do síndico. Administrar o recurso é função do síndico. Administrar o contrato é função do síndico. Então, quando ele contrata uma administradora, ele está delegando a terceiro. Agora, veja o que diz lá na convenção. Sob sua responsabilidade. O que diz lá no Código Civil? Sobre sua... Então, não adianta o síndico dizer, foi a administradora que fez. Não, ele responde junto. Tá? E por isso mesmo, eu sempre oriento e defendo. A administradora não pode ser escolhida por uma concorrência ali para ver menor preço. A administradora é uma função de confiança do síndico. Porque eu, por exemplo, no condomínio que eu sou síndico profissional, faço questão de escolher a administradora. Vou procurar uma empresa séria, idônea, que tenha o melhor custo-benefício, tá? Mas eu vou escolher a administradora, porque alguém impõe uma administradora para mim, depois a administradora faz alguma coisa, a responsabilidade é Porque tu é o síndico. porque eu sou o síndico. Exato. A administradora não tem mandato. A responsabilidade para ela foi delegada. Só que eu delego para a administradora, dentre outras coisas, movimentar os recursos do condomínio. Só isso. Tu tá colocando a mão. Só isso. Sim, mas agora, aqui é Então, uma por outra exemplo, pergunta. o meu condomínio, que não era um condomínio grande, 118 unidades, nós temos outros muito maiores, 30 mil mês. Fora um fundo de reserva de 60 mil. Então, quanto de valor tu não gira no mês? Se tu não tiver uma empresa responsável, fidedigna e de confiança do síndico, o síndico está na mão da... E daí, O síndico está na mão da... uma questão. E se o condomínio não tem convenção? Se o condomínio não tem convenção, eu entendo que vale o que está no Código Civil. Se o Código Civil delega a responsabilidade para o síndico, ele delega, né, no sentido de dizer que é dele a responsabilidade de qualquer... Eu costumava dizer sempre, nas reuniões com os conselhos, com os moradores, quem tem a primazia da responsabilidade tem a primazia da decisão. Tá? Ainda brincava, quem pode sair algemado daqui de dentro é o síndico.
Tá? Então, a canetada final... Então tu tem que ouvir o camarada, né? Ele tem que ter voz ativa. Claro. Não pode ser um negócio, não, aqui nós decidimos E ele só... Fred, Exato. tu vai ter que trabalhar com esses aqui, né? Então, eu entendo que se a convenção não estabelece outra forma, pelo que está no Código Civil, é uma escolha do síndico. Agora, a maior parte das convenções também diz o seguinte, ela coloca um certo atenuante nesse negócio que é positivo. Ela diz o seguinte, a escolha do síndico, cabendo à Assembleia aprovar ou não. Então, a Assembleia ratifica ou não a escolha do síndico. A Assembleia pode dizer, não, com essa nós não queremos. O síndico escolhe lá uma empresa que é dos amigos dele, eu não conheço, nunca ouvi falar. A maior parte das convenções diz isso. A Assembleia tem que ratificar a escolha do síndico. Tá? Ela não pode escolher pelo síndico, mas ela também é ouvida a partir da escolha do síndico. Se ela disser que não é aquela, o síndico vai ter que escolher uma outra. E daí nós temos, além da convenção, nós temos o regimento interno, e quando é feito o início, uma construção, nós temos aí a minuta que é apresentada lá, junto do memorial descritivo e tudo mais, e pode ter o seu valor também. Tem. Para o registro da incorporação de um condomínio, é obrigatória a apresentação de uma minuta de convenção. E na falta de uma convenção, caso não tenha sido elaborada. Mas também, assim, não é todo esse terror, né? Existe também a parte que tu sofre um pouquinho, né? No início da profissão, até tipo o Fred, por exemplo. Eu fui pego de surpresa nesse convite, que ele viu uma oportunidade de aprender, de explorar esse nicho, né? Então, assim, a tua experiência tu sofreu quanto tempo, assim, até tu dominar... Até ficar rico. Não. Até vocês ficarem ricos nesse momento. Mas o que a gente tem que fazer essa pergunta. Não, eu tô te entendendo. Para motivar os alunos a daqui olhar. Não, a roupa ali. Isso aqui é Armani. Tô vendo? Mas assim, né? Voltando ali, melhorando então a pergunta. Não, essa pergunta é perfeita aqui. Tu sofreu um pouquinho para te adaptar à nova demanda ali, à nova atividade, depois que tu alinhou, que tu verificou o terreno que tu estava pisando, tu disse, bom, agora eu consegui organizar tudo, agora eu tenho um controle, eu tenho o suporte de uma boa administradora, eu consigo agora demandar um tempo menor, né, para poder dar a devida atenção, o cuidado necessário e começar a colher certos frutos de tranquilidade, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? O que eu fiz e se cabe uma sugestão, seria isso. Eleito foi, eleito está. Eu respondo. Ponto. Primeira coisa. Analisar o que temos. Então, peguei os contratos, vamos analisar os contratos, o que tem mandamento, o que não tem mandamento, o que sai de despesa. Tu tem os livros do ano inteiro, faz uma relação ali mês a mês, tem mês que entra mais dinheiro, tem mês que entra menos dinheiro, alguns gastos que tu tem com troca de extintores, renovação dos seguros, que tu tem períodos estabelecidos e começa a entender a sistemática de entrada e saída de caixa, entrada e saída de caixa, tá? Não uma relação síndico com donos, não do momento. A administração. À medida que tu conseguir saber, bom, eu tenho isso, eu posso gastar isso. E o que o síndico tem que ter? Brilho no olho. Ele tem que querer fazer. Ele tem que mostrar o que veio. Então, por exemplo, quando eu assumi, eu disse assim, primeira coisa, antes de tu pensar em uma manutenção, uma obra, tu tem que ter caixa em dia. Organização de caixa. Com 3 meses de administração, tu consegue se situar bem. Tu consegue analisar o teu caixa, consegue analisar os contratos, tu consegue buscar algumas alternativas, te reunir com o conselho e estabelecer metas. Né? E a partir dali, tu começa a trabalhar. Então, eu acho que parte desse ponto. 3 meses. 3 meses tu consegue organizar. Eu diria o seguinte, Willi, como tudo na vida, como qualquer atividade que a gente for fazer, se tu for pescar, tem tecnologia, aprendizado, tu tem que consultar quem sabe mais, tu pega orientação com quem já conhece o riscado,
tu vai ler na internet. Hoje a gente tem a internet, que é uma ferramenta fantástica, tem vídeo no YouTube, tem coisa para tu te instruir. Tem portais imobiliários na área condominial, né, que são grandes referências de conteúdo nessa área específica. Então, tu tem onde buscar. O profissional que sai do TTI, do Técnico de Transações Imobiliárias, a gente estava falando aqui, tem uma UC específica sobre a administração de TTI do Senac. Do Senac. Do Senac. Tem uma disciplina específica, uma unidade curricular específica sobre administração de locação e condomínio. Tu vai aprender sobre direito imobiliário, tu vai aprender sobre planejamento estratégico, tu vai aprender sobre matemática financeira, tu vai aprender sobre documentos e contratos. Que é base melhor do que essa? Bom, o que tu precisa buscar, claro, é mais informação e mais conhecimento. Agora, por exemplo, um síndico profissional hoje tem muita variação no mercado, mas, em média, a remuneração equivale a um salário mínimo a cada 100 unidades ou fração de 100. Isso significa, tu pega um condomínio de 350 unidades, a média de remuneração são 4 salários mínimos. Para uma ou duas visitas semanais. É claro que a atribuição do síndico não se encerra nisso. Sim. Ele precisa olhar contrato, ele precisa olhar quanto. Por isso mesmo que as visitas semanais ao condomínio normalmente são mais restringidas. Ele precisa ter tempo para outras coisas. Para fiscalizar os serviços que estão sendo prestados. Mas para fiscalizar o serviço que está prestado, para atender os moradores, ele vai lá 2 vezes por semana. Sim. Tem síndicos que montam equipes de suporte. O camarada começa a trabalhar isso. Tem síndico na cidade de São Paulo que faz a gestão de 50 condomínios. Ele é síndico em 50 condomínios. Claro que ele tem uma equipe de suporte por trás. Ele tem um pessoal que faz cotação, ele tem um pessoal que cuida da contabilidade, ele tem um pessoal que dá suporte e atendimento aos moradores. Mas pensa que, potencialmente, é uma remuneração líquida e certa durante todo o período de mandato, né? E que é uma boa remuneração. O mandato tem quanto tempo, desculpa? Normalmente são 2 anos. Algumas convenções restringem a 1. Mas, assim, complementando o que o Andrew vinha falando. O síndico vai 1 ou 2 vezes no condomínio, mas ele tem o quê? Um trabalho em rede. Ou seja, nós temos lá o porteiro que está lá atendendo, né, ele vai dizer, seu Frederico, olha, nós estamos com tal situação. E, excepcionalmente, né? Não, eu brincava que síndico é meio que nem médico. Não tem dia, não tem hora, ele tem, diante de uma emergência, eu já fui atender condomínio 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, feriado, Natal, eu estava lá com a equipe de desentupimento de esgoto, que calhou no Natal o esgoto entupir, né? E tu tem que atender, né? Essa é a tua missão. Quer ver um caso inusitado? A pessoa vai dormir e deixa uma panela de pressão no fogo. Já tive casos assim. 2 horas da manhã, um cheiro de fumaça, vai na portaria, liga pro síndico, toca, tu tá dormindo, toca o telefone, desce correndo, tu vai fazer o quê? Tu vai lá, né? Tu vai lá, tu bate na porta até a pessoa acordar para abrir todas as janelas, desliga gás. Acontece. É o síndico que é o nosso para-raio aí, né? O elevador travou com gente dentro. Tá? Tu vai ter uma chave, mas tu vai ligar para a empresa que tem plantão 24 horas para vir ali e prestar serviço. Pessoal, nós temos uma pergunta aqui, vou largar para vocês, né? Que é do José Ataíde, que inclusive está colocando aqui, Rafão quer virar síndico. O pessoal já está... O pessoal já... Se o teu síndico assistiu o nosso episódio hoje, ele vai botar as barbas de molho, porque ele vai... Mas eu tô pensando... O Rafão já perguntou a remuneração do síndico. 4 salário mínimo? Sabe? Já fez as contas aqui. Quanto que dá no ano? Quantos moradores tem no meu prédio? São Paulo? Já vai lá. Vamos ver. Amanhã seu Rafão não vai entregar as contas na imobiliária dele. 2 torres, são 19 andares, com 4 por andar. Faz as contas, que é o bom da Bom da matemática. 2 torres. Cada uma tem 19 andares com 4 apartamentos. 76. São 38 vezes 4 dá... 76 no motor, 76 no motor. 19 por 4, 76. Mas 76... 152. 152. Já dá, acho que um salário mínimo. Já dá 2. Para 2, para te dar pelo menos 2 vezes por semana, Rafão. Já tá legal. Mas vê se o José não quer me ajudar. Também. Não, o José quer fazer... Não, o José ele faz a brincadeira, mas ele também vem pro lado sério. Tem uma pergunta.
como que funciona, como que é a constituição de uma administração de condomínios, como administradora de condomínios, como que tu monta uma empresa, tem CNPJ, vai na junta comercial, como que tu faz isso? Personalidade jurídica, então tem que montar uma empresa que pode ser desde uma firma individual, naquela que eu sou o único proprietário, e se eu morrer a empresa morre comigo, né? Uma firma individual, pode ser uma limitada, né? Não tem esse requisito, né, de tamanho, tá? Vai constituir a personalidade jurídica, vai inscrevê-la na junta comercial, vai abrir o CNPJ na Receita, e com esta administração da propriedade imobiliária, né? Esse é o CNAE, né? Aí que não é o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, é o CNAE, é o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, é o CNAE, né? Administração da propriedade imobiliária, tá? E eu sempre fiz questão de ter o registro no CRECI, da pessoa jurídica, obviamente, sim. E a filiação. Ou seja, tu tem um CRECI, tu tem um tá? CRECI PJ, tem um CRECI... Tem um CRECI PJ para atuar como administrador de condomínios. Que legal. Bom, falamos rapidamente do valor da... O pessoal entender um pouquinho, né? Porque a gente sabe, comissão de corretor, venda, 6%, aquela coisa toda. Vocês falavam da questão do salário do síndico profissional, enfim. E como que funciona a questão da administradora? O que vocês cobram do condomínio, um percentual do... Aí tu vai encontrar no mercado as Vocês que eu digo, não é Sim, tu, as administradoras. Tá? Tu vai encontrar no mercado muita disparidade na cobrança. Tá? Primeiro, a taxa de administração, em tese, né, ela fica normalmente entre 12 e 20 reais por unidade, taxa de administração. Tá? Agora, as administradoras colocam nos contratos, a depender da negociação que fazem com cada condomínio, tá? O que cobre essa taxa de administração, quais são os serviços básicos, e algumas estabelecem que todo o resto é cobrado. Então, se a administradora vai lá assessorar uma assembleia, isso é cobrado um valor extra. Para emitir o boleto, é cobrado um outro valor. Tá? Para encaminhar uma questão junto à Receita, renovação do CNPJ, é outro valor. Tá? Para mandar correspondência para os condôminos, boletim. Então, hoje tu encontra, esse é um cuidado que os síndicos têm que ter na cotação. Porque daqui a pouco tu pega uma administradora que te ofereceu lá R$ 1.500 de taxa de administração e a outra pediu 6.000. Pô, que cobra 1.500 é melhor. Tá? Só que depois ela te cobra esses atos... Todos os atos que eu sempre entendi como atos da administração. Esse é o meu jeito de trabalhar, não quer dizer que seja regra. Ela te cobra tudo isso a mais, tudo isso por fora. Então, no fim das contas, não existe mágica, né, gente? Sim. A gente sabe que não tem mágica. Sim. O custo é igual para todo mundo, né? E eu digo, as pessoas olham assim, mas um contrato de administração de condomínio, né? Um condomínio grande, sim, mas só o que tu tem que manter de estrutura, de funcionários, estrutura lógica, um contador, trabalhando para isso, não é para a tua empresa, trabalhando para condomínio. Né? Isso requer investimento também. Tá? Assessoria jurídica, né? Tu não pode sair fazendo as coisas na tua cabeça. Então, não tem mágica. Esse custo ele vai acabar aparecendo de uma forma ou de outra. Tá? O que o síndico tem que levar em consideração é verificar exatamente o que está coberto na taxa de administração e o que está fora da taxa de administração, porque daí ele vai conseguir ter uma ideia mais precisa do custo. O sindicato, o Sindimóveis, ele publica anualmente pesquisa sobre o custo e taxa de serviço. E já há muitos anos a gente vê que a taxa de administração ela fica, em média, o custo da administradora como um todo, entre 7% e 10% da receita condominial. Por que a base é a receita? Porque é lógico, um condomínio que arrecada 3 milhões de reais por ano vai te dar muito mais trabalho do que um condomínio que arrecada 1 milhão. Né? Então, no fim das contas, a taxa de administração fica nesse patamar. Isso é pesquisa do Sindimóvel, não sou eu que estou dizendo. Fica entre 7% e 10%. Aí considerado
os dois modelos. Se eu cobro tudo por fora ou se eu ponho tudo dentro da taxa, no fim das contas, vai chegar muito parecido, vai ser muito semelhante. Perfeito. Mais uma pergunta. Tu, como administradora de condomínio, tu pode oferecer para os condomínios que tu administra um serviço, por exemplo, de manutenção? Tipo, olha, tem que reparos para fazer. Olha, eu tenho uma equipe da minha empresa que eu levo para prestar esse serviço. Muitas administradoras estabelecem serviços agregados, tá? Ou diretamente ou através de parceiros, certo? Por exemplo, é comum que as administradoras ofereçam seguros aos seus condomínios. Tá? Tá ali mesmo, tem a relação com os condomínios, está pagando o boleto, já coloca no boleto de condomínio. Então, seguro residencial, seguro de veículo, seguro de vida, né? Ofereçam pacotes de manutenção. O cara paga lá um valor X e ele tem hidráulica, elétrica, um chaveiro, uma troca de vidro, está incluído nessa manutenção. Tem administradoras que trabalham com empresas coligadas que prestam serviços. Tá? Eu mesmo desenvolvi uma empresa de terceirização de mão de obra para manutenção e limpeza. Um negócio dentro do negócio, business in business. Tá? O famoso posto a loja de conveniência no posto de gasolina. Tá. Porque o que acontecia, dentre outras coisas? A terceirização de serviço é extremamente complicado, o Fred já abordou isso, em parte. Tu tem as empresas líderes de mercado, que não vão te dar problema, que vão cumprir tudo à risca, todas as normas, mas cobram um valor muito alto. E tu tem as empresas que vêm com valor lá embaixo. Mas aí tu tem que, para não ter problema, tu tem que administrar a empresa para o empresário. Tá? E aí, a certa altura, eu cheguei à conclusão de que eu estava administrando a empresa demais que não era minha. Né? E montei uma alternativa. Eu conseguia fazer um preço bastante bom, porque eu tinha um ganho de escala, né? E, ao mesmo tempo, oferecer um serviço que cumpria todos os requisitos trabalhistas. Né? Eu digo, o nosso pessoal... Tem coisas que são detalhe, mas nosso pessoal de jardinagem e limpeza de pátio, por exemplo, recebe protetor solar de EPI. Porque eu estou trabalhando no sol. Pode desenvolver câncer de pele. Né? Tá vinculado a... Né? Então, esse é o grau de cuidado que tu precisa ter para a prestação de um serviço. Não estou aqui fazendo propaganda da empresa. Tem várias empresas que fazem um serviço nesse nível de excelência também. Mas tu precisa ter essa preocupação, porque se tu não dá o EPI, se tu não dá um uniforme adequado, se tu não recolhe os direitos trabalhistas, isso vai estourar no teu cliente, o condomínio. Tá? E se o síndico não atentar para isso, eu já vi, de vez em quando de vez em quando me dá uma gastura, né? Eu passo pela frente do condomínio, quando eu vejo, tá lá a senhora da limpeza, né? De chinelo de dedo, né? Com um jalequinho que identifica a empresa, limpando a frente do condomínio. Lida com produto químico. Produto químico não pode ser comprado na Kombi da limpeza, ele tem que ser produto certificado. Kombi da economia. A Justiça do Trabalho exige depois a certificação do produto, certificação de origem. Tem que ter um técnico químico respondendo. Ela tem que estar equipada, ela tem que usar botina ou um sapato especial, luva, máscara, óculos de proteção, se ela lida com um produto mais forte. Né? Então, às vezes, esse é um cuidado que os síndicos têm que ter, porque daí fica muita pressão pelo mais barato, e o mais barato, como dizia a minha avó, às vezes sai caro. Com certeza. Mas completando assim, então, o síndico tem que ter esse cuidado. Tem. Só que quando a conta vem, o condomínio tem que querer arcar também. Sim. Né? Então, assim, que nem ele disse, tem administradora que vai pagar 1.500, vai cobrar 1.500, aqui vai cobrar 6.000. Tem. Sim, eles querem mais barato. Exatamente. Daí depois, vem um processo trabalhista porque o serviço de portaria não fazia contribuição, não sei o quê. Mas como? Como é que o síndico deixou isso? Porque nós contratamos o mais barato. Que a gente contratou. Eu não vou pagar. Conta disso, não tem opção, né? Esse negócio eu não vou pagar. Só para dizer, né? Só para desabafar, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Não tem mágica. Né? Quer um caso interessante? Nós fizemos a revitalização do prédio. Finalizar. Pintura, que é uma mão de obra. Pintura externa em todos os 3 blocos, pintura interna em todos os 3 blocos, pintura de meio fio, cordões, tudo. Valoriza o imóvel. Tudo. Todo imóvel. Todo. Encerrando a negociação.
Entregou Com chave de ouro. tudo certo. Com chave de ouro. Assim, Redondinha. valorizou o imóvel. Eu não digo que ele valorizou o imóvel, porém, ele se diferenciou de todos os imóveis da volta. Tá? Maravilha. Então, ele é um argumento para venda. Quando aquele imóvel foi vendido, os imóveis da região foram vendidos, eu dizia assim, não manda simplesmente imobiliário colocar a venda de apartamento com 2 dormitórios. Vende-se ótimo apartamento de 2 dormitórios, em prédio totalmente revitalizado. E depois tu faz a descrição. Isso aí. Que é o diferencial que tu destaca ele dos da volta, né? Tu olha de longe, o prédio está pintado. Uhum. E essa questão da revitalização de prédio, que muita gente não sabe, que aí tu vê as complexidades da gestão de um empreendimento como um condomínio. Tá? A pintura de um bloco de apartamentos, ela não cumpre só função estética. Ela cumpre função de proteção e vedação. Tá? Então, a pintura com material adequado, com várias camadas de tinta, com a tinta certa, com a base preparada primeiro, né? Com as fissuras reparadas, aquele processo todo que se faz, ele evita que aconteçam infiltrações para dentro da construção. Então, ele aumenta a vida útil do imóvel e evita problema para o condomínio. Já tá aí o síndico quer pintar o prédio para ficar bonito. Vai dar chamada extra. A chamada extra. E tu vai empurrar o tempo também de manutenção, né? Exatamente. Exatamente. Tudo aquilo que tu investe na prevenção, tu economiza na manutenção. Pessoal, parafraseando o nosso colega Hernani, que ontem nós tivemos um momento lá com ele, eu tenho uma notícia ruim para trazer para vocês. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso episódio de hoje. Tá? Mas a gente não pode finalizar sem deixar que cada um de vocês deixe uma mensagem aqui para os nossos alunos, para os nossos entusiastas do mercado imobiliário, né? Eu acho que a gente não tenho certeza, né, que hoje nós trouxemos um assunto muito legal, né? Porque nossos convidados que a gente trouxe até agora, que nós falamos muito de venda, de locação, e trazer essa visão sobre a administração de condomínios, sobre o síndico profissional, que são temas que a gente trabalha dentro do curso. Então, assim, isso aqui não é novidade para nenhum de nós, porque a gente ministra as UCs que falam disso, né? Mas você que está em casa, que daqui a pouquinho ainda não chegou você é nosso aluno que ainda não chegou nessas UCs com essas temáticas, vocês vão ter um momento para se apropriar destes conteúdos com esses 2 tutores que estão aqui magníficos, né? Mostrando total conhecimento para nós sobre o tema. Então, são tutores assim que nós temos no curso. Se você ainda não é aluno nosso, está pensando em fazer, é esse tipo de conteúdo que você vai ter aqui no curso de técnico. Tipo de professor. Em 3 ações. Claro, a gente tem esse e temos assim, um Rafão, um Gaston, um Vini, né? Os caras vão síndico. Já está o Rafão já está ali nos contatos, já em campanha. Não, é o síndico que mandou a mensagem, nem te atreve. Pois é isso. Mas, pessoal, então, para a gente fechar aqui, Fred, o que tu tem assim, para arrematar o que nós conversamos, deixar uma mensagem aí de despedida para o pessoal que está em casa? E também, né, dar uma motivada na galera que está pensando no TTI. Tem né? muitos que assistem. No TTI. Ou o cidadão, nosso aluno, está assim, estou agora já me encaminhando para o final do curso e tenho que decidir, né? O que tu teria para dizer para nós dessa carreira aí, né? Do síndico profissional, da administração de condomínios. E já te prepara, já vai pensando aí, André, que tu vai no mesmo caminho, já vai deixar uma mensagem para o pessoal também. Bom, vamos lá. Para você que é nosso aluno hoje, primeiramente, eu não tenho nenhum erro ou nenhuma dúvida de dizer que você fez uma ótima escolha. Você escolheu uma escola excelente, com profissionais excelentes, que a cada dia buscam se qualificar mais, buscam criar novas oportunidades, novas questões para trazer. Por exemplo, nós estamos aqui no 7º episódio do Imobcast, que é uma novidade, que é um plus, que é algo a mais que a instituição vem trazendo. Então, ótima escolha. Escolher o mercado imobiliário, ótima escolha. O mercado imobiliário é um dos diretores da economia. Se o mercado imobiliário vai bem, a economia vai bem. Então, você está no plano certo. Se você ainda não é nosso aluno, venha ser nosso aluno. Tá? Nós temos esse time maravilhoso, esse time fantástico.
acolhedor, que está sempre disposto a tirar uma dúvida, fazer um esclarecimento, se for preciso enviar 4, 5 vezes uma atividade, isso não é um problema, pelo contrário, é uma oportunidade que nós temos de ajustar alguns pontos, alguns fatores, para não entregar uma atividade perfeita, mas ter um conhecimento perfeito. Isso aí. Tá? Então, agradecer a oportunidade, dizer ainda que se você não é síndico, se você nunca pensou em ser síndico, pense. Todos devemos dar a nossa contribuição para a nossa sociedade. E essa contribuição para a sociedade pode ser participando de um conselho fiscal, pode ser sendo síndico do seu condomínio, mas buscando desempenhar o melhor. E o melhor pode ser resolver pequenos problemas da administração do condomínio ou até mesmo a revitalização como um todo. Mas que o curso de TTI do Senac EAD vai fazer muita diferença para o seu desempenho como síndico profissional e para a sua vida de modo geral, isso não tem dúvidas. Perfeito. Isso aí, Fred. Assino embaixo em tudo que o Fred falou aqui, porque show de bola. É exatamente isso que a gente entrega enquanto curso, né? Andrew. Primeiro, dizer aqui da nossa gratidão ao Gaston, ao Vini, ao futuro síndico. Rafão, futuro síndico, Rafão. Que são os idealizadores e tocam esse espaço maravilhoso, que é mais um espaço de interação, de aprofundamento de conhecimento, né, que a gente tem com os nossos alunos e com o público todo, né, com os internautas. Mandar um abraço especial para os nossos colegas do TTI lá, que estão sempre... Quem não vem aqui está assistindo... Os nossos fãs. Já, o pessoal torcida, já deu, né, aqui alô para nós, né? É que hoje, quem faz essa articulação com o pessoal é o Vini dos teclados. Que hoje eu peguei o computador dele, vocês viram, tínhamos que tirar o computador do Vini para poder, senão nós não tínhamos Imobcast, né? Mas o pessoal tá aqui, ó. O Claudio Honor já falou para nós aqui, o Newton já deu um alô para nós aqui. Tem mais gente, o pessoal foi colocando aqui, o Natan também já deu boa noite. Então, assim, os nossos colegas estão ligados com a gente. Aí vou me permitir, né, mandar um abraço especial para o nosso chefe, que está sempre... Não só porque ele é o chefe, mas porque ele está sempre nos ensinando uma coisa. Nosso aluno é o centro, o aluno, né, é um coordenador que puxa constantemente o time para isso. Né? E a gente tem uma satisfação muito grande em fazer o que faz. Né? Primeiro porque a gente tem noção da responsabilidade que tem. Nós estamos representando uma instituição que é, sem dúvida nenhuma, a maior referência no ensino técnico profissionalizante do país. Obviamente, tem outras instituições boas, né, e tal, mas o Senac é a maior referência no ensino técnico profissionalizante do Brasil. Isso não é à toa. A assinatura Senac abre portas, tenho consciência disso, tá? Eu sei porque me abriu muitas ao longo da minha carreira, né? Integrar o Senac, ter passado por formações do Senac, me oportunizou muita coisa. E o mercado imobiliário é um mercado extremamente diversificado, rico, como o professor Frederico, né? Meu colega de bancada aqui, com quem eu tive a honra, né? Futuro deputado, logo depois de eleger o Rafão vai trabalhar a campanha do Pinho neles. Né? Pinho neles. Como ele muito bem disse, né, é um mercado que movimenta a economia, não é à toa que todo governo, seja ele de que matiz ideológica for, foca sempre na questão habitacional, porque sabe que a habitação, política habitacional gera construção civil gera emprego, emprego movimenta a economia. E nós fazemos parte disso. Nós temos uma multiplicidade de funções em que podemos atuar. Ser síndico profissional não é fácil. Ser administrador de condomínio não é fácil. Tá? Mas tem as suas compensações e elas vão para além do dinheiro. Dentre outros condomínios, eu fui administrar um condomínio uma vez, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 0 a 3 salários mínimos. Tinha lá pessoas que tinham vindo de subhabitações, vieram morar num espaço melhor graças ao programa. Tá? E aí
tu sempre enfrenta as críticas, as lamúrias, os problemas, né? E aí eu encontrei uma senhora e nós comentávamos, ela veio comentar comigo da última assembleia, que tinha sido dura, porque tu passa por coisas assim, né? E ela disse assim, seu André, eu queria lhe dizer o seguinte, eu pago meu condomínio com muito gosto, porque eu vou trabalhar hoje, eu sou sozinha com meus filhos, ela tinha 4, tá? E eu deixo eles tranquila em casa, porque eu sei que aqui eles estão seguros, protegidos, que nada vai acontecer com eles, que se acontecer alguma coisa, tem todos vocês aí para dar suporte, para dar apoio. Então eu quero lhe dizer que, ao contrário desses que estavam reclamando aí, eu pago meu condomínio com muito gosto e quero lhe agradecer pelo trabalho que é feito. Tu ouviu um depoimento desse? Não tem dinheiro que pague. Uma gratificação dessa é muito maior. Então, esse tipo de gratificação, a gente vive muito numa sociedade, né, do eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, e se sobrar alguma coisa, os meus, né? Eu brinco que é uma sociedade umbigocentrista, onde as pessoas, né, estão muito ensimesmadas, né? E lidar com condomínio é se dedicar aos outros, é trabalhar para os outros, é servir, é estar a serviço de alguém, né? Mas tem toda a gratificação como essa, né, de situações como essa que a gente tem a oportunidade de viver, tá? E é só uma, gente, só uma das múltiplas atividades que você, corretor de imóveis, técnico em transações imobiliárias formado pelo Senac, vai poder desenvolver. Então, se não veio, se veio, está no caminho certo. Se não veio ainda, vem para cá para o TI, para a gente. Vai ter prazer em te ajudar aí a buscar o melhor caminho, a melhor formação. Obrigado a todos. Uma ótima noite. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente já consegue ver aqui pelos comentários que o pessoal deixa no chat que realmente foi uma noite enriquecedora, né? O pessoal colocando aqui, ó, parabéns pelo Imobcast, pelo conteúdo dessa noite, pelos convidados dessa noite, parabéns pelo conteúdo impecável e de qualidade, né? O pessoal, então, realmente aqui destacando o que nós fizemos hoje, aquilo que vocês trouxeram para nós de conhecimento. Então, a gente que está aqui a cada episódio, a gente também aprende muito, né? Nós também estamos aprendendo, né? Os caras são bons de pergunta, né? Deixa a Marília Gabriela no chinelo. Não, e ainda mais quando tem uma pessoa que já está focando, né? Eles têm... Tinha um que estava no interesse próprio. Exatamente. Enfim, não deixou... Exatamente, o interesse próprio dele trouxe para nós questionamentos importantes para vocês, né? Claro que ele ali já fez as anotações dele, e amanhã ele já vai já vai. Hoje o síndico está esperando ele. Eu quero prestação de conta. Com medo de chegar em casa hoje. Pessoal, tem um problema, né? Ele é grandão. Tu imagina o seguinte, ó. Isso só tem tamanho. Isso só tem tamanho. O cara toma uma multa, fica indignado, né? Todo mundo agora eu vou pegar esse síndico. Opa! Não! Melhor não. Eu pago. Mas olha, quem conhece o Rafão sabe que o Rafão não é que só tem tamanho, mas é um cara que, meu Deus, gente sensacional. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, por terem ficado conosco aí por quase 2 horas nesse nosso bate-papo. O 8º episódio já está lá para você ver os nossos convidados, qual é a data. Então, assim, pedimos desculpas novamente pelo atraso aí de 4 minutos que nós tivemos, né? E tivemos que mudar algo muito importante. Eu volto a dizer, nós tínhamos pensado hoje aqui em estrear algumas coisas diferentes para entregar para você, mas nós não conseguimos por problemas técnicos, por dificuldades que acontecem de um programa ao vivo feito por pessoas que são amadoras. Nós não somos profissionais da comunicação, ninguém aqui tem formação nisso que nós estamos falando, em fazer transmissão ao vivo. A gente aqui tenta entregar o melhor para vocês. Estávamos preparados hoje para trazer um diferencial que acabou não acontecendo. Vamos seguir trabalhando nisso, para que em breve você consiga ver que diferencial que é esse que a gente tem tentado aí trazer para vocês. Mas tenho certeza que quem não conseguiu acompanhar ao vivo vai estar aí em algum momento conectado com o canal, vai poder acessar, vai ver os comentários e vai parar, opa, aqui teve alguma coisa diferente. E vai assistir aqui o nosso 7º episódio com André Carvalho e Frederico Pinho. Ok, pessoal? Boa noite para vocês, bom restinho de semana, bom feriado e nos vemos lá no Fale com o Tutor, nas interações das nossas UCs, porque você é nosso aluno e tudo que a gente faz é pensando em você. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite.